Então, se você não curtiu a live ainda, já curte, já deixa seu like, já compartilha, já deixa seu comentário, vai aí comentando no chat pra gente subir a live e ela chegar em mais pessoas. Tudo bem? Então, a ideia de hoje é eu mostrar exercícios pra vocês que vão aparecer na sua prova desse ano. Como assim, Gabi? Você sabe os exercícios que vão aparecer na minha prova? Claro que eu não sei, mas tem exercícios, tem ideias de exercícios que eles se replicam a cada ano e aparece com uma certa frequência a ideia que ele propõe. Então, eu separei esses exercícios para mostrar para vocês. E aí, junto, eu vou mostrar algumas dicas de simplificação, algumas dicas de conta que a gente vai conseguir aprimorar para a sua provinha do Enem que vai acontecer na semana que vem. Então, eu escolhi esses exercícios pensando nisso, que são exercícios clássicozinhos ali, base, que sempre costumam aparecer no Enem e tem coisas muito semelhantes que se repetem a cada ano. Tem exercício até que, gente, que se você colocar a questão lado a lado, ele parece a mesma coisa. Imagina? Sério? De verdade. E depois aqui eu posso até comentar o calendário pra vocês que eu tava pensando. Então, última antes da gente começar, só pra avisar. Então, ó, segunda-feira a gente vai ter razão, proporção, né? Regra de 3 porcentagem. Terça-feira, estatística. Então, a gente vai falar de média, a gente vai falar de gráfico, média, modo, mediana. Quarta-feira, geometria. Então, área, volume, planificação, tudo. Quinta-feira também a gente vai voltar naquelas ideias de que exercícios que com certeza vão aparecer. Então, além dessa live, eu vou mostrar outros exercícios importantes. E no sábado a gente vai ter a revisão final, últimas dicas, últimos lembretes para vocês irem arrasar na prova do domingo. Tudo bem? Então, vamos começar? Bora que bora! Questãozinha, ela já é um clássico nos meus vídeos. Inclusive, eu postei um vídeo recente falando dessa questão, falando de dicas para resolver, de agilizar suas contas. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas eu sempre gosto de trazer essa questão. Por quê? É uma questão de porcentagem, já adiantando para vocês. E porcentagem, ela é um clássico na prova do Enem e também em outros vestibulares, né? Porcentagem aparece bastante. E junto com porcentagem, aqui a gente também tem um gráfico, né? Então, além da porcentagem, a gente tem um gráfico, de certa forma, para a gente interpretar. Por mais simples que ele possa parecer, você está interpretando um gráfico ao resolver essas questões que aparecem em gráfico, né? E é isso. Então, a primeira questãozinha que eu quis mostrar para vocês é uma questão de porcentagem, que é um assunto que vem aparecendo bastante junto com a sua interpretação de gráfico. E aí, aqui a gente já vai falando os diquinhas aí conforme a gente for começando. Chegou a prova, segundo dia, você começa por matemática. Fica a minha dica para vocês começarem pelas questões de matemática, porque assim você consegue um desempenho melhor começando por ela. Começando as questões de matemática, você sempre vai começar pelo comando da questão, e eu sempre repito isso, não canso de repetir. Se você não escutou, tá escutando errado, porque eu sempre falo para vocês começarem pelo comandinho da questão, e hoje não vai ser diferente. Então, questãozinha de matemática no Enem, a gente começa pelo comando da questão, que é essa partezinha que aparece aqui embaixo, que diz assim: de acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é. Não lemos a questão inteira ainda, mas a gente já sabe que ele está querendo saber o número de jovens que trabalham. Essa é a informação que temos e já nos diz muita coisa. A Pesquisa Nacional por Amostra de Dados de Domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos que há o censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Gráfico, primeira coisa que temos que fazer no gráfico é ler o seu título. Então, nesse caso, jovens entre 15 e 29 anos. E aí, atenção, tá vendo que aqui, ó, tá em porcentagem? Então, lá no títulozinho desse nosso gráfico, ele diz que ele está em porcentagem. Então, esses números que estão aparecendo estão em porcentagem. E por que isso é importante, gente? Se você olha, sei lá, 19,6. 19,6 pode ser muita coisa, você precisa saber o que ele está te representando, né? E nesse caso, 19,6 representa uma porcentagem, a porcentagem do total, que a gente já viu que era 363 mil jovens. E aí ele quer saber os jovens que trabalham. Tararam. Então a gente só analisar os gráficos, né? Primeiro, a gente tem aqui, ó, somente estuda. Opa, não entra aí nos nossos dados, né? Porque a gente quer os jovens que trabalham. Trabalha e estuda. Tá, entra, né? Porque a gente
quer que trabalhe, independente se estude junto ou trabalha junto, trabalha, tá dentro do que a gente está procurando. Somente trabalha, também tá dentro aí do que a gente está procurando. Não trabalha e nem estuda, não entra, né? Então não tá dentro do dado que a gente está procurando. A gente chega que a gente tem duas coluninhas, então, com os dados dos jovens que trabalham, né? Que a gente pode ver que é 13,6% e 45,2%. Então, no total, qual é a porcentagem de jovens que trabalham? Independente se ele trabalha, estuda, trabalha, tá? Então, seria, concordam comigo? 13,6, isso, por cento, mais 45,2%. Somando, a gente vai ter que a porcentagem dos jovens que trabalham é 58,8%. 58,8% de um total de quanto? Se foi 363 mil jovens entrevistados, concorda que é desse total? Então, para a gente descobrir a quantidade de jovens que trabalham, a gente faria 58,8% de 363 mil, certo? Aí a gente conseguiria chegar no resultado. E aqui vai a minha dica, junto com essa questãozinha de porcentagem, que você vai fazer, você vai simplificar suas contas. Tá vendo as alternativas? Quando você bate o olho nas alternativas, elas estão, de certa forma, distantes entre si. Não tem nenhuma alternativa que é muito pertinho da outra, concorda comigo? Então vamos simplificar? Vamos melhorar um pouquinho as nossas contas? Porque a gente vai conseguir de forma mais rápida chegar no resultado. Na hora da prova você não visualizar essa simplificação, tá tudo bem, tá? Você consegue resolver ela da mesma forma. Então a gente pode arredondar, tá? Então, ó, 58,8%, pra gente deixar no número mais bonitinho ali, a gente pode dizer assim, né? A gente pode aproximar um pouquinho para cima para 60%, concorda comigo? Então, vamos arredondar para 60%. 363, para não deixar um número quebradinho, vamos tentar aproximar um pouquinho para baixo, então 360, e fica mais zeros aí para nossa conta. Então tá vendo que um número a gente aproximou um pouquinho para cima e outro a gente aproximou um pouquinho para baixo, meio que a gente já tentou balancear ali um pouquinho a nossa aproximação para melhorar ela. Tá vendo que aqui as coisinhas ficam um pouquinho mais fácil? Porque a gente já pode simplificar esses zeros, lembra, né? Como se a gente colocasse 60% na fração vezes esse resultado, né? Eu vou colocar só para... Vai, como é uma live de revisão, vai que alguém não lembre dessa diquinha para vocês fazerem também, quando tiver 2 zeros no final. Tudo bem? E aí, a continha fica mais rápida, né? Porque a gente tem que fazer 6 vezes 36, 216. A gente tem 3 zeros, né, para adicionar. A gente adiciona os zeros. Então, vai ficar igual, né? A gente vai ter 6 vezes 36.000, que vai ser igual a 216 mil. Se a gente olha nas alternativas, 216 mil está mais próximo de 213.444. Então, a alternativa C de certo. E aí, acertou essa? Faz sentido essa simplificação? Olha, se você não simplificasse, tá tudo bem, você conseguia resolver a continha da mesma forma, e aí você chegaria no resultado exato de 213.444. Mas na prova do Enem a gente precisa de agilidade, a gente precisa de estratégia. Então, quando você conseguir simplificar suas contas para deixar elas mais rápido, você pode fazer e deve, para ganhar um pouquinho de tempo, né? Então, aqui você bateu o olho, viu que as alternativas elas são de certa forma distantes entre si, aproveita para simplificar, tá? Isso você pode fazer em outros exercícios também, conforme você for visualizando. Quanto mais exercício você fizer, melhor você vai conseguir entender onde melhor simplificar, onde não é. Então, acho que isso é legal e eu queria mostrar para vocês. Então, questões de porcentagem costumam aparecer muito em formato de gráfico e vocês também podem simplificar aí dessa forma algumas continhas. Tudo bem? Então, a gente vai continuando com os exercícios que sempre aparecem. O segundo exercício que eu quero mostrar para vocês hoje, também é o exercício de porcentagem, mas ele é um pouquinho diferente, porque ele fala de aumento e
desconto, né? A parte de descontar e aumentar em porcentagem, que é um assunto que vem aparecendo muito. Acréscimo, né? Ou desconto. Então, dessas duas formas costuma aparecer bastante na prova do Enem, vem aparecendo bastante, e também em outros vestibulares. Então, acho que é muito interessante a gente focar por esse lado na porcentagem. Questãozinha de porcentagem com desconto e acréscimo igualzinha assim, gente, já apareceu até no Enem. Claro que o contexto era diferente, mas tinha praticamente a mesma tabela. Não sei se vocês vão lembrar, mas era uma questão que falava de alimentos, né? O peso do frango, a batata doce. Não sei se vocês lembram dela, mas é para mostrar para vocês que realmente é um clássicozinho, uma questão neste estilo que fala sobre porcentagem, fala sobre quantidade, aumento. Enfim, a gente vai resolver juntos e vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu tô falando. Começando pelo comandinho da questão, só de bater o olho na pergunta final, a gente tem, ó, qual será a porcentagem da redução da mesada? Bom, a gente já sabe que fala de porcentagem, a gente já sabe que tem uma redução. Então, atenção! O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho, conforme a gente tem aqui na tabelinha, né, no quadro. Então, internet R$ 120, mensalidade 700 e mesada do filho 400. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos respectivamente de 20%, então a internet, né, e 10% a mensalidade. Necessitando manter o valor da despesa mensal total, então ele vai manter a despesa mensal. Com os itens citados, a família terá que reduzir a mesada do filho, né? Reduzirá a mesada do filho. E aí, qual será a porcentagem de redução dessa mesada? Então vamos por partes. Vamos ver aí o que começou mudando nesses nossos valores. A primeira informação, né, que a gente tem é que a internet e a mensalidade vão aumentar. Vão aumentar quanto? 20% e 10%. 20% da internet. Então, seria o quê? 20% de R$ 120. Tudo bem? E aqui fica aquela diquinha, gente. Tem zero, a gente simplifica. Tendo um zero no final, tá? E aí vale dizer, gente, se por acaso tivesse 2 zeros assim, vocês não podem cortar os 2, tá? Continua sendo só 1. Peraí. Continua sendo só 1. E para você ter certeza disso, você pode colocar ali no formato de fração como a gente está acostumado, né? Que seria 20 sobre 100 vezes 120. Tá vendo? A gente simplifica aqui por esses dois. Tudo bem? E aí, com a continha que a gente faz? 2 vezes 12, 24. Então, quer dizer que a internet aumentou R$ 24. E a mensalidade escolar, vou colocar ME, 10%. 10% de 700, essa aqui é fácil de fazer, né? Mas a gente vai escrever aqui para vocês. Simplifica o zero. 1 vezes 70, R$ 70. Bom, então quer dizer que a internet aumentou R$ 24 e a mensalidade escolar aumentou R$ 70. Então, no total, qual foi o aumento aí que teve nessas duas categorias? Então, no total, o aumento, né, foi de 24 mais R$ 70, certo? Então, teve uma mudança aí de R$ 94. Bom, concorda que os gastos aumentaram R$ 94 e eles querem manter os custos iguais? Concorda que essa vai ser a redução do menino na sua mesada? Então, esses R$ 94 nada mais é que a redução da mesada, né? Mas a redução da mesada aqui em dinheiro, então R$ 94, né? E o exercício tá pedindo pra gente quanto que vale, né, essa redução em porcentagem. E aqui, gente, vocês têm algumas fórmulas para calcular isso, algumas formas para calcular isso. De forma direta, que é o que eu indico vocês. Então, se a gente percebeu que a redução foi de R$ 94 e a questão pede pra gente, ó, a porcentagem da redução, vamos descobrir logo quanto vale essa porcentagem de redução? Bom, se antes a mesada do filho era de R$ 400, quer dizer que isso equivale ao meu 100%, certo? E agora eu vou reduzir R$ 94 dessa mesada.
Quanto que vale, então, 94 nessa porcentagem? Eu vou multiplicar cruz, né? Então, vai ficar 400 vezes x, que é igual a 94 vezes 100. Simplifico, 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 simplifico. X vai ser igual a 94 dividido por 4. 94 dividido por 4 vai dar aproximadamente 23,5%. Então, quer dizer, vem mais pro lado, que a redução em porcentagem da mesada é 23,5%. Alternativa B. Por que eu quis mostrar essa questão para vocês? Aproximadamente não, né, gente? Vai dar 23,5% mesmo. E por que eu quis mostrar essa questão para você? Porque aqui a gente está falando de redução. Mas se a questão estivesse falando a porcentagem de aumento, você também teria que fazer uma continha e tomar cuidado, né? Qual vai ser a porcentagem, perdão, de aumento não, a porcentagem que sobrou, né? Primeiro, você poderia continuar essa continha e pegar esse 23 e subtrair de 100, né? Ia sobrar o resto ali. Ou você poderia, ali mesmo, 400, que era a mesada, menos 94. E aí você vai descobrir quanto que vai ser a nova mesada dele, né? Então, 400 menos 94, a nova mesada seria... Opa, peraí. 400 menos 94, a nova mesada dele seria 306. Aí, se você quiser essa porcentagem que restou, o que você poderia fazer? 306 equivale a quanto se 400 equivale a 100%? Sabe, você pode sempre trabalhar. Então, essa mesma questãozinha, ela poderia estar te fazendo várias perguntas e você precisa ter atenção, porque aqui ela queria a porcentagem de redução, mas ela poderia perguntar, né? Qual a porcentagem que sobrou? Né? Ou ela poderia perguntar N coisas que você pode trabalhar aqui e tomar cuidado para você estar calculando a informação que ele está te pedindo, a informação certa. Tudo bem? Eu acho que isso é muito interessante porque é algo com a porcentagem que vem aparecendo muito. Então, vocês podem ver que tem questões, como eu falei, parecidíssimas com essa, que também falavam da redução, e tem outras que falam de aumento, a parte quando a gente fala de desconto também. Então, é muito comum aparecer questões de porcentagem que falam sobre isso, sobre redução, sobre aumento, e você precisa ter cuidado para ter ali a informação certa e não fazer contas a mais ou não chegar em alguma coisa que naquele momento o enunciado não está te pedindo. Porque vocês viram que aqui a gente poderia chegar em várias coisas a partir da porcentagem, mas ele queria só a porcentagem de redução. Então, entender o que ele está te pedindo, o que você está calculando, te ajuda muito a você passar aí por essas questões na prova do Enem. Novamente, vai uma dica e um adendo aqui também. Tá vendo que aqui no porcentagem a gente tá colocando assim, né? 20% de alguma coisa. Aí a gente faz a multiplicação. Tem muita gente que não gosta de escrever assim e quer colocar em porcentagem. Então, faria, né? 100% é igual a 120. 20% é igual a y. Aí, ó a continha que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai fazer 100 vezes y igual a 1008. E aí você vai simplificar, simplificar aqui. E aí vai ficar... Calma aí, que fez alguma coisa errada. Não, a gente não multiplicou por 2. Vai ficar aqui, né? 24. Pronto. Então, a gente vai simplificar aqui. A gente vai simplificar aqui. E a gente chega no mesmo resultado. Tá vendo que a continha que a gente faz, de certa forma, é a mesma? Né? Então, é a mesma continha que a gente está fazendo aqui. Eu acho mais rápido escrever dessa forma. Mas se você quiser colocar assim, em formatinho de regra de 3, tá tudo bem também. Você vai chegar no mesmo caminho. Minha professora de matemática na escola sempre falava, o mais fácil é aquilo que você visualiza primeiro. Então, como você preferir, tá tudo certo, tá? Mas as contas, elas são a mesma coisa. Só são formas diferentes de escrever. Tudo bem? Mas acho que vocês acharam essas aqui tranquila, estão achando o Enem facílimo. Mas, gente, isso daqui realmente é uma grande maioria da prova do Enem, hein? Então, muitas questões vocês conseguem resolver de forma tranquila e a prova, então não se desesperem, porque tem muitas questões que vocês conseguem ir por esse caminho, tá? Não se desesperem, não se desesperem. A gente tá indo com umas fáceis pra gente aumentar o nível, mas a gente tem muitas questões tranquilas de serem feitas, até aquelas que tem a fama de serem muito difíceis, sabe? Até aquelas dá pra gente
driblar um pouquinho elas. E aí, outra questãozinha que eu acredito que vocês tinham certeza que eu ia trazer aqui hoje é a questãozinha de escala. Escala vem aparecendo bastante na prova do Enem e também em outros vestibulares. E por que eu trouxe uma questão de escala? Justamente por isso, porque é uma questão que vem aparecendo bastante. É uma questão que usa conversão de medida, e isso o Enem cobra muito, tanto em matemática quanto em física, por exemplo. Então, conversão de unidade de medida é muito importante. E também aqui a gente tem relembrar um pouquinho como escala vai estar escrita, que vai também cair uma questão de geografia, de escala. Vai que nesse domingo aparece? Nunca se sabe, né? Se aparecer uma questão aí nesse domingo de geografia sobre escala, eu não sei nem se poderia, né? Eu acho que pode. Vai que, né? Vai que. Mas enfim, em matemática tem grandes chances de aparecer uma questãozinha de escala, não nesse domingo, né? No próximo domingo, quando tiver. E é por isso que eu trouxe aqui. Tudo bem? Então, vamos resolver essa questãozinha. E, gente, vão mandando as dúvidas que vocês têm. Quando eu tô fazendo exercício, às vezes não consigo resolver na hora, mas depois eu mostro pra você, tá? Tudo bem? Enquanto isso, vamos pausar um pouquinho pra água. Eu perdi até minha garrafinha que vai geladinha aqui, mas vou beber essa. Então, pausa pra vocês beberem água. E lembrem, gente, se vocês forem marcar um story, se vocês estiverem arrumada aí o seu cantinho de estudo, tira uma foto, me marca pra eu quero ver, né? O de hoje tá pago nos estudos aí, a gente estudando juntos, tá? Vamos lá. Poderia por causa da cartografia. Então, eu lembro que eu tinha escala na minha aula de geografia, mas sei lá, né? Vai que. Imagina se cair. Vocês vão saber como resolver. Tudo bem? Então, vamos lá resolver esse exercício que aparece no Enem e provavelmente vai aparecer uma questão na sua prova esse ano sobre escala. Começando pelo comandinho da questão, a medida real em quilômetro desse segmento de reta é. Bom, a gente já bateu o olho e a gente já viu que ele tá falando medida real em. Falou medida real, medida no mapa, você já sabe que é escala. Até porque o gráfico a gente tem um mapa, né? E normalmente mapa a gente sempre relaciona aí com escala. Então, só de bater o olho você já tem quase certeza que é uma questãozinha de escala. Mas, para garantir, vamos ler a questãozinha inteira. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. E aqui vai a minha informação, gente. Lembrem que escala, ela sempre está na unidade de centímetros. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 58 milhões de centímetros na realidade. Sempre vai estar em centímetros. Ai, mas teve uma questão que falou que a escala estava em metro. Ok, se estiver falando, com mapa em escala, em metro de... Ok, normalmente não acontece. Então, se não estiver te falando uma informação da escala, a unidade de medida da escala, é porque ela está sempre em centímetro e é normalmente isso que sempre aparece. Se tiver em outra unidade, vai estar informada ali para você, que não era nesse caso, né? Que não está informando só a escala de 1 para 58 milhões, então é sempre em centímetros, tá? Então, essa escala aqui, ela tá em centímetros. Tudo bem? Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro mestra 7,6 centímetros. Ele quer saber justamente qual é a medida real aí desse valor, tá? Então, bora lá. Atenção, aqui a gente tem dois caminhos para a gente seguir. Porque vocês percebem que a nossa escala está em centímetro e a gente precisa, no enunciado, chegar no valor final que está em quilômetros. Então, a gente está em centímetros, a gente precisa chegar em quilômetros. Então, você tem duas opções. Já converter para quilômetros logo no começo. E eu acho que essa é uma das melhores opções, porque não corre risco de você errar. Ou você pode converter para quilômetros no final. Que também dá certo, mas você tem que ter certeza que você não vai esquecer de converter.
tá? Então, a minha dica é você converter logo no começo tudo que você puder para você não errar as unidades de medida, tá? Então, vamos começar convertendo? Lembra que aqui, escala, a gente consegue usar uma regrinha de 3 tranquilamente. Primeira informação que a gente tem é que 1 centímetro no mapa, né, equivale, a gente vai converter, tá? Só vou colocar para vocês verem, 58 milhões de centímetros na realidade. E a gente quer descobrir quanto vale 7,6 centímetros. Concordam comigo? Essa é a informação que eu quero. E aí? Aqui a gente está em centímetro, aqui a gente está em centímetro. Lembrem que quando a gente está falando de regra de 3, a gente precisa que as colunas estejam na mesma unidade de medida. Então, se 58 milhões está em centímetros, quer dizer que a gente vai chegar no nosso x em centímetro. E aqui que tá, o que eu tô falando pra vocês. Vocês podem continuar a contar que sim, vocês vão chegar no x em centímetro e depois passar para quilômetro, ou já converter esse nosso amiguinho para quilômetro, que é o que eu acho que você deve fazer. E aí, vamos lembrar das nossas unidades de medida. A gente tem ali a nossa reta, né? Que a gente normalmente costuma dizer das retas da unidade de medida, pra gente não esquecer, que é justamente, né, o quilômetro daqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, que a gente não usa muito, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tudo bem? A nossa retinha. E aí, eu sempre falo uma frase, que eu não sei se vocês conhecem assim, eu sei que existem várias frases para você decorar aqui, mas é karaokê, 4 horas da manhã, dói cabeça e mente. E coisas importantes para você se lembrar é sempre onde está o quilômetro. Aí você pensa, quilômetro daqui, pula 2, metro. Decímetro, centímetro e milímetro. Eu acho que esses daqui são os que a gente mais usa, né? Eu acho que esses daqui são os que a gente mais usa, junto com metro, junto com quilômetro. Esses dois, normalmente, eles são bem esquecidos, né? Hectômetro e decâmetro aparecem e costumam aparecer pouco, tá? Mas aqui que a gente precisa saber. E aí, a gente tá em centímetros e a gente quer chegar para quilômetros. Então, eu vou ter que andar bastante aí pro lado, né? Então, eu tô aqui em centímetros, eu quero chegar para quilômetros. Então, 1, 2... Nossa, peraí, ficou ruim aqui. 1, 2, 3, 4. Nossa, gente, tá difícil aqui, tá difícil. Peraí. 1, eu fiz tudo fora de escala, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tive que dar 5 pulinhos bem mal feitos de centímetro para quilômetro. E aí a gente pensa, putz, será que eu multiplico? Será que eu divido? É fácil da gente lembrar. Bom, centímetro é melhor que quilômetro. Então, concorda que de centímetro para quilômetro, eu teria que partir de um valor maior para chegar num valor pequenininho, né? Porque centímetro comparado para quilômetro é muito pequenininho. Então, o que a gente vai precisar fazer? Dividir, certo? Porque é um valor pequenininho, a gente vai chegar num grandão, então ele é menor, né? A gente precisa dividir para chegar nele. Então, a gente tem que dividir por 10. Então, a gente divide por 10 aqui, a gente divide por 10 aqui, a gente divide por 10 5 vezes. Então, a gente, de certa forma, está dividindo por 10 elevado a 5, tá? Então, eu vou passar isso daqui para quilômetro, eu preciso dividir por 10 elevado a 5, é como se eu cortasse os 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tcharam! Só de fazer isso, a gente chega nos quilômetros. Então, a gente vai chegar aqui é igual a 580 quilômetros. Tudo bem? Faz sentido? Deu para entender o que a gente está fazendo aqui? Então, quer dizer que a gente já chegou na nossa conversão. Eu vou apagar para ficar aqui para vocês. Então, a gente já converteu de centímetro para quilômetro. Então, quer dizer que agora o nosso resultado já vai estar em quilômetro, a gente vai chegar na alternativa e já vai marcar a certa. Por isso que eu acho melhor vocês fazerem assim, mas se vocês lembrarem de cortar os zerinhos no final, tá tudo certo também. Fazendo as continhas, a gente vai chegar, né, que x é igual a 580 vezes 7,6. A conta era rápido, né, gente? Aqui eu só tô enrolando porque eu tô tentando explicar pra vocês, mas ali na hora da prova vocês resolviam isso rapidex, vocês conseguiam fazer aí esse exercício. E a gente vai chegar que o resultado é 4.408
Tcharam, já estamos em quilômetros, então a alternativa A de arrasando no Enem. Aí você olha as alternativas e, claro, a gente vai ter alternativas muito parecidas, porque a gente tem 4.408. Na alternativa B, a gente já tem 44,80, ou seja, só adicionado um zero. E na alternativa E, a gente tem adicionado dois zerinhos a mais, ó, 440.800. Ou seja, se você convertesse errado, provavelmente você marcaria a alternativa C ou a alternativa E, porque o Enem não é inocente de colocar essas alternativas iguais. E aqui vai uma dica também, né? Se por acaso você não conseguir resolver a questão de escala na prova, provavelmente os números iguais que se repetem só mudando o zero, ali está a alternativa certa. Mas, gente, não vamos deixar de resolver uma questão de escala, né? Porque é só ali, regrinha de 3, só tomar cuidado na conversão. Então, atenção, porque não é uma questão difícil de você fazer na hora da prova e nem demorada. Aqui demora mais porque eu tô explicando para vocês com calma, mas na hora de vocês fazerem, continha rapidex, né? Rapidinho, a gente conseguia fazer esse exercício. Tudo bem? Tranquilinho? Ali sempre vai ser a distância real e por isso 7,6 centímetros fica embaixo dele? Não, o aqui, ele representa o mapa, né? Opa, perdão. Esse 1 representa o mapa, ó. Quando a gente tem esse valor na escala, esse 1 que vem antes da escala é 1 centímetro no mapa. Então, 1 centímetro no mapa equivale, nesse caso, a 58 milhões de centímetros na realidade. Então, 1 centímetro no mapa, em quilômetros, né? Então, 1 centímetro no mapa equivale a 580 quilômetros na realidade. Então, 7,6 centímetros no mapa, que é essa nossa linha, equivale a quantos quilômetros na realidade? E por que aqui a gente está em unidades diferentes? Tá vendo que a gente estava em centímetros, a gente foi para quilômetros, porque a gente converteu, certo? Mas na escala a gente sempre vai ter centímetro para centímetro. Tudo bem? Tranquilinho? Então, não erre em questão de escala, porque não é difícil e costuma aparecer e costuma você ter que converter, tá? Então, fazer essa conversão, lembrar aí dessa nossa reguinha é importante, porque costuma precisar. Normalmente ele não vai dar uma escala para você ali sem precisar fazer conversão, tá? Então fiquem atentos aí com a nossa reguinha de conversão para vocês não perderem, para vocês não se atrapalharem. E aí vai outra dica, gente. Quando a gente fala de conversão de unidades de medida, o metro sempre vai estar no meio. Você pode perceber que todas a gente tem um M, né? Ó, km, M, porque o metro, basicamente, ele é o mais importante, ele é o rei da parada toda. Então, ele sempre vai estar no meio, tá? O metro, tudo é a partir do metro. Não sei se vocês chegaram nos conteúdos de física, mas vocês podem até perceber mais isso lá, né? Porque tudo tá em comparação ao metro, tá? Então, o metro tá sempre no meio. 3 vão ficar de um lado, 3 vão ficar de outro. É uma forma de você lembrar também, né? Esses 3, eles costumam aparecer mais, então eu acho que eles não são difíceis de esquecer. E aí, o quilômetro sempre é o último aqui dos 3. Esses 2, eles normalmente são sempre esquecidos na fila do pão. Normalmente eles não vão aparecer nas suas questões. Mas, pelo menos, você pode saber que tem 2 espacinhos ali entre o quilômetro e o metro, tudo bem? Mas eu fiz aqui, conforme vocês forem fazendo os exercícios, é muito intuitivo da gente lembrar, né? Porque acaba sendo muitas vezes do dia a dia ali, centímetro, metro, com a nossa altura. Então não é nada difícil que vocês precisam saber ou que vocês precisam decorar necessariamente antes da prova, que vai dar tudo certo, tá? Lembrar aí dos espacinhos, pelo menos, que a gente tem entre eles. Tudo bem? Agora eu tô indo um pouquinho ali na parte de estatística. Vocês sabem que estatística eu canso de falar para vocês que média, moda e mediana são assuntos que aparecem muitíssimo na prova do Enem, principalmente média e mediana, tá? São assuntos que costumam aparecer muito na prova. Mas a gente pode falar um pouquinho de moda, né? A moda, na verdade, ela tá até nessa questão. Ela não costuma aparecer sozinha. Porque moda é algo muito simples. Quando a gente fala de moda na estatística, é aquele número que mais se repete, assim como moda no dia a dia, né? As pessoas estão usando super aí. Então, na matemática não é diferente. Moda é o número que mais se repete, por isso é algo fácil da gente identificar. Então, é raro ter uma questão só de moda, mas já aconteceu no Enem há uns anos atrás, já teve uma questão que perguntava só da moda. E aí, hoje em dia, ela tá aparecendo aí junto com média, às vezes junto com mediana, às vezes as 3 juntas, que nem apareceu no Enem ano passado. Média, moda, mediana,
com certeza vai cair na sua prova. Mediana, eu não tenho dúvidas que vai... Perdão. Média, eu não tenho dúvidas que vai cair. Tipo, tenho a certeza absoluta que vai cair média na sua prova. Mediana, muito possivelmente. E moda, talvez, tá? Mas, assim, alguma delas tenho a total certeza que vai aparecer. Então, bora lá resolver esse exercício que eu trouxe pra você. Comandinho da questão. A moda e mediana, a moda e média diária do número de interrupções são, respectivamente, iguais a descargas atmosféricas de objetos estranhos e quedas de árvore, entre outros motivos, podem gerar interrupções na rede elétrica. Em certo município, um levantamento realizado pela Companhia de Fornecimento de Energia relacionou durante 30 dias o número de interrupções nas redes elétricas com o número de dias em que eles ocorreram. Então, a moda e média diária do número de interrupções são. Bom, temos uma tabelinha. Essa tabelinha, gente, vocês podem ver todas as questões que tem mediana. Muitas questões que tem a moda tem essa tabelinha. Não sei se vocês vão lembrar, mas tinha, acho que no último ano apareceu a de frequência, né? De número de filhos. Não sei se foi no último ano, mas no último. Mas essa tabelinha, assim, é clássica, né? A frequência, então a quantidade que aparece, e o número de dias que ela aparece, ou a frequência que ela aparece. Então isso vem aparecendo bastante, essa tabelinha, para você interpretar, né? Porque aqui o que significa? 0 interrupções aconteceram em 5 dias. Então, em 5 dias, a gente teve 0 interrupções, né? Então, se a gente fosse começar a calcular a média aqui, gente, a gente tomaria, né? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 5 vezes. É como se a gente estivesse multiplicando 0 por 5, né? Uma interrupção aconteceu em 6 dias, mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou 1 vezes 3. Tá vendo que a gente vai somando aí essa quantidade de interrupções, né? Então, número de dias, a frequência, que a quantidade de interrupções aparecem. E sim, vocês podem chamar isso de média ponderada, mas quem acompanha as minhas lives há um tempo sabe que eu gosto de falar que média ponderada é a mesma coisa que média simples. Aí você pensa, Gabi, como assim? Mas é uma média simples mais elaborada, né? Por isso que eu tava mostrando pra vocês. É como se a gente fosse fazer 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Em vez de a gente somar todos esses valores, a gente vai reduzir multiplicando. Tá vendo? Como é uma média simples, mas um pouquinho mais elaborada. Legal, né? Mas antes da gente fazer a média, vamos pensar na moda? Quem é a moda? Eu falei pra vocês que a moda é o número que mais se repete. O número que mais se repete vai ser quem? 10 vezes acontece em 10 dias. Opa, então quer dizer que a nossa moda vai ser o quê? Vai ser o 3, né? Que aparece 10 vezes. Então, respectivamente, a moda é a primeira que aparece. Então, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 3. Então, a gente já pode eliminar a alternativa D, a gente já pode eliminar a alternativa E, porque a moda já tá errada, né? E por que o Enem colocou 10? Não por acaso. Tá vendo que, junto com a interrupção, que é 3, a quantidade é 10, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ter confundido no número de dias, né? Como se fosse essa informação que a gente quer calcular aí a moda e a média, mas na verdade não, né? A gente tá olhando as interrupções, do número de interrupções. Então, atenção. Mas só com a moda a gente já elimina a alternativa D e a gente já elimina a alternativa E. E aí agora a gente vai ter que realmente fazer a média, não tem como a gente fugir. Mas vai que a gente já conseguia achar a alternativa correta, né? E aí a gente vai fazer as continhas, né? Então, como eu falei, número de interrupções apareceu, né? 5 vezes. Eu vou colocar depois. Então, 0 vezes o 5. Então, seria a mesma coisa do que a gente somar. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Mais uma interrupção apareceu 6 vezes em 6 dias, que seria a mesma coisa da gente fazer 6 mais 6 mais... Opa, perdão, aí eu já ia errar. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 6 vezes. Mais o 2, né? 2 interrupções apareceram em 6 dias também. 3 interrupções apareceram em 10 dias também. E 4 interrupções apareceram em 30 dias também. E ele foi bonzinho, porque você não ia precisar tomar aí a quantidade que a gente está multiplicando, né? Os pesos, se você gostar de chamar dessa forma, porque ele já fala que é igual a 30, né? Então, ele está analisando aí em 30 dias. E se você somar realmente a quantidade de dias,
ele vai dar igual a 30. Então, a gente pega esse resultado e divide por 30. Tudo bem? Vamos arrumar as continhas agora para ficar mais fácil? Vamos resolver as continhas. Ó, 0 vezes 5 vai dar 0, né? Eu nem vou colocar ali. 1 vezes 6 vai dar 6, mais 2 vezes 6 vai dar 12, mais 3 vezes 10 vai dar 30, 4 vezes 3 vai dar 12 também. Isso tudo dividido por 30. É fácil da gente fazer a sominha, né? 12 mais 12, 24, mais 6 dá 30, 30 mais 30, 60. 60 dividido por 30, simplifica, simplifica. 6 dividido por 3 dá igual a 2. Então, a gente chega que a média é igual a 2. Então, só pode ser a alternativa A de arrasando no Enem. E aí, acertaria esta? Conseguiram fazer? Faz sentido? Mais ou menos? Como que tá aí? Então, já saibam que esse estilo de questão vem aparecendo muito na prova e tem grande chance de aparecer na sua prova esse ano, hein? Falando aí de mediana, falando aí de moda, falando aí de média, então aparece muito na sua prova do Enem. Tudo bem? Tranquilinho? E aí, se eu te perguntar, querem fazer um desafio aí? Se eu te perguntasse qual é a mediana nessa situação, se a questão também estivesse fazendo a mediana, o que a gente iria fazer? Então, já fica a minha dica aqui. Se a gente tem 30 dias para calcular, a mediana vai ser a metade, né? Então, 30 dias dividido por 2 vai ser igual a 15, certo? Então, quer dizer que o número que tiver no dia 15 e no dia 16, porque a gente tem um número ímpar, né? Vai ser aí a mediana. E a gente consegue calcular de certa forma. Precisa estar em ordem numérica, né? Ordem crescente ou decrescente, como você preferir. Aqui já tá, né? Então, a gente analisa assim, né? 5 dias, 5 mais 6 vai dar igual a 11. 11 mais 6 vai dar igual a 17. Opa! Então, quer dizer que o nosso númerozinho vai estar bem aqui, né? Então, vai ser justamente o 2 também. Então, a nossa mediana vai ser 2, porque 2 mais 2 dá 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, nesse caso, a nossa mediana também seria igual a 2. Tudo bem? Vou até apagar, porque era só uma brincadeirinha pra gente pensar aqui, tá? Então, fiquem atentos, porque média, modo, mediana vem aparecendo muito, 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 muito nas suas provas. E ainda mais nesse jeitinho, com uma tabelinha ali de frequências, de quantidade que ocorre. Então, não vai errar naquilo que o enunciado tá pensando pra você. Tudo bem? Aguinha, lembrando, se vocês forem marcar, postem o story marcando a menina da matemática, que eu sempre reposto e respondo vocês, de hoje tá pago dos estudos, com seu cantinho de estudo aí. Pausa pra água. Nossa, eu tô com sede hoje. Falando. Boras que boras. Gente, a live de hoje tá até demorando mais do que eu imaginava. Achei que ia ser mais rápido. Mas vamos lá, tamo junto. Ó, então tem mais uma questão aí de estatística. Essa aqui, só de bater o olho. Não vou falar ainda sobre o que essa questão fala. Eu acho que vocês já devem imaginar, porque é uma questãozinha clássica, e eu vou falar pra vocês depois, porque eu trouxe essa questãozinha, que costuma aparecer bastante aí na prova do Enem. Então, bora lá, vem comigo resolver essa questãozinha. Agora que eu percebi que eu tô tão pra baixo... Tudo bem. Vamos deixar assim hoje. Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche do tipo... Bom, a gente não leu a questão inteira ainda, mas já sabe que tem uma gerência, a gente já tem um lanche que vai ser escolhido e provavelmente vai ter algum motivo dele ser escolhido no enunciado inteiro. Uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche, em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média
a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminando o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidade de cada um dos 5 tipos de sanduíches nas 3 franquias. Então, a gente tem aqui a nossa tabelinha, né? Então, fala franquia 1, franquia 2, franquia 3. Então, a gente tem aqui os valores das franquias, né? E aqui o valor de cada lanche. Então, do lanche 1 nas 3 franquias, lanche 2 nas 3 franquias, lanche 3, lanche 4 e lanche 5. E ele quer saber qual vai ser o lanche que vai ser escolhido, ou seja, o lanche que tem a maior média nas franquias. É uma questão de média, é uma questão de estatística, e por que eu trouxe para vocês se a gente acabou de resolver uma questão de média? Porque vocês concordam comigo que aqui, quando você entende a ideia de média, você consegue resolver essa questão, na verdade, sem nem precisar fazer a média. Como assim, Gabi? Vamos lá. O que a gente fala de média? Para a gente calcular a média aqui, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria somar o preço da franquia 1 mais o preço da franquia 2 mais o preço da franquia 3 e dividir por 3. Concorda comigo? Né? Então, aqui, no lanche 1, nesse caso, todos são o mesmo, né? 415, 415, 415, então 415 mais 415 mais 415 dividir por 3. O lanche 2, 395 mais 445 mais 390 dividido por 3. Lanche 3, né? 425 mais 770 mais 425 dividido por 3. Tá vendo que todos eu tô dividindo por 3? Porque a gente tem 3 franquias, então a média das 3 franquias é dividir por 3. Mas, concorda que eu vou perder tempo se eu tiver que dividir tudo por 3? Qual é a ideia que eu chego, gente? Eu chego o quê? Concorda comigo que o preço, né? Os sanduíches que tiver a maior soma de preços, automaticamente ele vai ter a maior média, porque eles estão sendo divididos pelo mesmo valor. Então, sempre estão sendo divididos por 3. Então, aqui, nada mais, nada menos, eu preciso descobrir qual é a maior soma, concorda comigo? Então, não necessariamente a média. Quero saber qual tem a média maior, não qual é a média maior. Né? Então, qual tem a média maior, concorda que vai ser qual tiver esta soma aqui maior. Aí a gente resolve essa questãozinha super mais fácil, né? Porque lanche 1, a gente tem, então, 415 mais 415 mais 415, né? Então, 415 vezes 3 eu vou colocar, porque automaticamente aqui foi o mesmo valor. Então, 415 mais 415 mais 415 vai dar 1.245. Aqui, o lanche 2, a gente pode até fazer a soma na própria tabelinha para ficar mais rápido, né? Mas aqui, o lanche 2, a gente vai ter 5, 5, 5 vai dar 5 aqui, então vai dar 10, sobra 1, 9 mais 1, 10 mais 4 mais 9 vai dar igual a 3 para cá, para cá, vem 1, e aqui vai dar igual a 12. Opa, aqui 5 não, vai dar 10. 1.230. A soma. O lanche 3. A gente tem, então, 5 mais 0 mais 5 vai dar 10 também, sobre 1. 2 mais 2 dá 4, mais 1, 5, mais 7. A gente sobe aqui para o lado, vai dar igual a 2. Então, 4 mais 6 vai dar 14 aqui também. Então, 1.220. Tá vendo como as contas elas são muito próximas, né? Mas dá pra gente fazer. Somando aqui, vai dar 1.233. Nossa, estão muito pertinho, né? E por último, a gente vai chegar em 1.280. Então, qual é aquele que vai possuir a maior soma? Justamente o último que a gente calculou, né? 1.280, a maior soma aí dos sanduíches, ou seja, ele vai ter a maior média. Concorda comigo? A gente não precisa pegar tudo e dividir por 3, porque se a gente pegar tudo e dividir por 3, a gente vai descobrir um valor que nesse caso eu não preciso, né? Que é aquele que tiver a maior soma, consequentemente, quando eu dividir por 3, ele vai ter a maior média. Então, a alternativa é de Enem. Tararam. E aí, faz sentido para você? Já tinha pensado nessa estratégia de cortar tempo, né? Porque é uma estratégia, você concorda comigo? Se você entende a ideia de média, você entende que aqui você não precisa fazer, porque você consegue descobrir
qual é a média maior sem fazer a conta. E eu vou te dizer que não é a primeira vez que aparece um exercício assim sobre média. Então, por isso que eu achei interessante trazer para vocês também. Porque se por acaso esse ano aparecer aí de média, onde a quantidade que você vai dividir é a mesma, então nesse caso que você tinha que comparar, vale muito mais a pena você só fazer a soma. Claro que se ele tiver nas alternativas perguntando qual é a média mais alta, é uma coisa. Agora, quando ele tá te perguntando qual vai ser a média mais alta, é a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, né? A gente consegue ver aí pelo esse raciocínio das continhas qual vai ser a média mais alta, usando a ideia de média mesmo, né? Porque a gente já sabe aí sobre média. Tudo bem? Até que tá tranquilo, né? As questãozinhas agora são tranquilas. Eu tô tentando pegar questões que são fáceis também, porque eu sei que é a semana de humanas, eu não vou gastar vocês com toda essa parte de matemática, mas eu tô tentando pegar questões que eu consiga dar algumas dicas para vocês de contas, de estratégias, de ir mais rápido, e até coisas que quem já acompanha meus vídeos provavelmente já deve ter visto por aí, mas que eu acho importante ressaltar também. E a próxima questãozinha, falando isso, ela é uma questão super simples, tá? Ela não é uma questão difícil, não era uma questão difícil para você resolver, mas vocês vão entender porque eu trouxe essa questãozinha aqui para vocês, porque justamente ela é mais tranquilinha e eu quero passar uma informação importante com ela. Minha mente explodiu com esse macete. Vocês gostaram dessa minha dica de média, gente? Ela nem é uma dica, vocês concordam que é só você entender qual é a ideia de média? Vou botar lá que vocês gostaram aí desse triplex. Qual é a ideia de média que você consegue ver o que você precisa naquela questão, né? Nesse caso, vocês concordam, a gente não precisa saber qual é o valor da maior média, a gente só quer saber qual é a maior. E você consegue saber qual vai ser a melhor sem precisar fazer toda essa divisão, né? Eu acho que isso é muito interessante. Quando você entende certos conteúdos de matemática, tem muita coisa que você não precisa ir até o final, porque você precisa. Não, mas não sabe, não tá te perguntando, né? Então você consegue chegar na solução muito mais rápido. Claro que aqui era uma questão de alternativa, né? Pois que isso facilita, porque se fosse uma questão aberta, não teria como a gente fazer dessa forma. Mas como não era, sucesso! Dá pra gente resolver tranquilamente. Que bom que vocês gostaram. Fico muito, muito, muito feliz. Vou tentar trazer mais dicas como essa em exercícios. Eu prometo. E já adianto com uma outra diquinha que eu quero falar para vocês. Que se vocês assistiram meus últimos vídeos, talvez também vocês tenham visto sobre essa, mas eu achei interessante a gente trazer aí na live de hoje. Começando pelo comandinho na questão. Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Então, qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Tá vendo aqui, gente? Essa tabelinha, assim, nessa ideia, ela aparece em muitos exercícios em conteúdos diversos na prova do Enem. E diz assim: uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo no acesso a seus cursos. Vocês já estão super acostumados a isso, né? Número de candidatos por vaga, porque vocês estão vestibulantes e com certeza vocês já viram muito por aí essa tabelinha e essa ideia de número de candidatos por vaga. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação de número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Então, a gente tem os cursos, então, que vai, né, desde administração, ciências contábeis, engenharia, história, letras, pedagogia, o número de vagas oferecidas, então, o total de vagas que tem, e o número de candidatos por vaga. E o que significa, né, essa parte de número de candidatos por vaga? Quer dizer que número de candidatos por vaga, 6. Então, quer dizer que de uma vaga, 6 pessoas então, estão concorrendo àquela vaga. Faz sentido? A cada uma vaga, 6 pessoas estão concorrendo àquela vaga. Essa é uma ideia que vocês já estão bem acostumados, justamente por estar muito aí no dia a dia de vocês, no cotidiano de um vestibulando, né? Mas, para quem não sabe, é isso, né? Número de candidatos por vaga. Então, 6 pessoas concorrendo a uma vaga, 7 pessoas concorrendo a uma vaga, 8 pessoas concorrendo a uma vaga, 4 pessoas concorrendo a uma vaga, e vai depender tanto do número de vagas
oferecidas e as quantidades de pessoas que estão se matriculando. E para a gente saber o total de pessoa que está tentando, é só a gente fazer a multiplicação e multiplicar, certo? Então, o número de candidatos por vaga e as vagas disponíveis. Então, 30 vezes 6. 3 vezes 6 dá 18, como eu tenho um zero, 180. 40 vezes 6. 4 vezes 6, 24, como eu tenho um zero, 240. 50 vezes 7, 5 vezes 7, 35, como eu tenho 0, 350. 30 vezes 8, 3 vezes 8, 24, como eu tenho 0, 240. 25 vezes 4, a mesma coisa que 2 vezes 25 dá 50, vezes 2 vai dar igual a 100. 50 mais 50, né? Multiplica 25 vezes 5 vai dar 125. E ele vai me perguntar, tá, Gabi, por que você mostrou isso? Era muito fácil. Agora a gente vai somar. Por quê? Ele pediu o número total de candidatos. Então, concordem comigo que a gente vai precisar pegar esse valor, certo? Então, esse valor desses candidatos e fazer a soma deles. Então, somar todos esses candidatos e a gente vai chegar no resultado. E você vai perguntar, tá, Gabi, esse exercício era muito fácil porque eu trouxe ele pra gente. Por quê? Quando a gente vai fazer a soma, olha só para unidade. A gente tem 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 5. Ou seja, final vai terminar com 5. E aí vocês olham as alternativas, a gente tem apenas uma questão que termina com 5, que é a alternativa D. Então você nem terminou de fazer a conta e você já marca a alternativa D de dominando o Enem, porque você tem estratégia. Então, atenção, porque tem muitas continhas que isso vai acontecer. Então, conforme você for resolvendo, tanto quando é uma soma de mais, né? Ou se fosse uma multiplicação, ou se fosse uma divisão, você consegue usar as alternativas a seu favor, tá? Porque com as alternativas você pode ir comparando o resultado que tá dando, né? Se você já consegue encontrar ela. Então, tá vendo que aqui a gente nem terminou as contas, a gente já sabe que termina com 5 e a gente já sabe que só tem uma alternativa possível, a alternativa D. E sim, isso acontece com frequência, viu? Nem sempre você precisa terminar aquela conta, terminar aquela divisão, terminar aquela multiplicação, porque com a alternativa você já consegue entender e saber qual é a questão certa, né? Qual é a alternativa certa. Claro que se você tiver tempo, aqui não era uma questão difícil, você poderia terminar de resolver e você realmente chegaria em 1235, tá? Mas é por isso que eu quis trazer para vocês, para mostrar mesmo que às vezes não precisa terminar a conta para você saber qual é a resposta certa por conta das alternativas. Você consegue usar elas, né, a seu favor para resolver esta questãozinha. Eu trouxe aí algumas questãozinhas de geometria para a gente resolver e depois a gente finaliza com uma de gráfico super fácil a nossa live de hoje. E aí vocês estão liberados para a sua semana de humanas e semana que vem a gente está aqui na nossa semana de exata, que vocês já viram que eu vou ter live com vocês praticamente todos os dias. Já curtam lá as nossas chamadas de live, já chamem seus amigos e a gente vai estar junto aí semaninha que vem. Essa questão eu trouxe de bater o olho, você já provavelmente percebe que é uma questão de geometria, né? Porque a gente tem uma placa, a gente tem aqui algumas informações, altura, diâmetro. Então, só de bater o olho, você já entende que ela fala ali um pouquinho de geometria. E é uma questão onde a gente consegue cortar em figuras conhecidas para a gente achar a quantidade de uma área que está sendo estipulada. Não entendeu? Então, bora resolver essa questãozinha juntos, que diz assim... Comandinho da questão. Começamos aqui embaixo e ele fala: qual é a soma das medidas? Então, a soma das medidas das áreas. Opa, então aqui é a área mesmo. Em centímetros quadrados das 10 placas. Tá. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo, então um círculo de diâmetro D igual a 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura.
use 3,14 como aproximação para π, e ele quer descobrir, né, a medida da placa, na verdade a área da placa, mais de 10 placas. Então depois a gente ainda teria que multiplicar por 10. E o que está acontecendo aqui, gente? A gente tem o formato da nossa plaquinha, que ela é assim. Concorda comigo que, se a gente bater o olho na placa, a gente não consegue perceber, assim, a placa em si, ela não é uma figura geométrica conhecida. Então, a placa não é uma figura que a gente conseguiria calcular ela já direto por completo, né? Essa figura aqui da placa, certo? Mas a gente tem elementos um pouquinho conhecidos. A gente pode ver já que essa partinha da placa forma um círculo, certo? Então, a gente já saberia calcular a forma de um círculo. Mas você concorda que, se a gente separasse esse círculo, a gente também teria uma figura aí que a gente não conseguiria calcular, que é meio uma coisa assim, né? A gente também não tem uma forma para calcular ela. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai tentar cortar essa placa em figuras que a gente conhece para a gente conseguir resolver a questão. Então, se você concorda comigo que, como eu tenho o centro da minha circunferência, né? E a gente consegue perceber que essa placa, esse círculo, está meio que inscrito aí num retângulo ou num quadrado, eu conseguiria cortar, né? A ideia de cortar essa placa aqui, ó, no meio. Por quê? Eu cortando essa placa no meio, partindo no centro, ele tá até falando, né, gente? Ó, a placa, ó, é um círculo de diâmetro que tangencia lados de um retângulo. Então, tangência quer dizer que, né, é como se ele entrasse, ele tivesse a mesma medida do seu diâmetro e da largura aí do retângulo. Então, a gente conseguiria cortar. Tá vendo que aqui eu vou ter, então, um retângulo, que é uma figura conhecida, que a gente consegue calcular a área, e aqui eu vou ter a metade de uma circunferência, né, a metade de um círculo. Também seria possível da gente calcular a área. Então, bora lá ver as medidas. Se o diâmetro aqui do meu círculo é 40, concorda que o lado desse meu retângulo também vai ser igual a 40, certo? Faz sentido? E se tudo isso é 40, quer dizer que o meu raio, né? Se o diâmetro é 40, quer dizer que o meu raio vai ser igual a 20, certo? Então, quer dizer que aqui vai ser igual a 20. E a minha altura total, ele diz que é 60, quanto que sobra? 40. Então, a gente percebe até que o nosso retângulo, na verdade, é um quadrado, né? Porque a altura é igual a 60, né? 40 mais 20 dá 60. E aqui eu consigo calcular as medidas da área, começando pelo meu retângulo, que a gente descobriu agora que é um quadrado, né? Então, a área aqui do nosso retângulo, que a gente descobriu que é um quadrado, vai ser 40 vezes 40, lembrando que está em centímetros, né? Então, a gente vai chegar na área em centímetros. 40 vezes 40, 1.600 centímetros quadrados. Tudo bem? E a área da nossa metade da nossa circunferência, né? Lembrem que a circunferência a gente calcula πr ao quadrado da nossa área, como é a metade da minha circunferência, a gente cortou ela do meio, a gente vai ter o quê? Π diz pra gente usar 3,14. Então, 3,14 vezes o raio, que vai ser 20, né? Sobre 2. Então, vai ser 3,14 vezes 400 dividido por 2. Aqui a gente pode até simplificar, né? Vai ser 200. Então, 3,14 vezes 200, 628 centímetros quadrados. E aí agora, para saber a área total, é como se eu somasse as duas áreas, né? Tanto da semicircunferência, do semicírculo, mais o nosso quadrado. Então, somando, a gente vai chegar na área da nossa placa. Então, quer dizer que a área da placa, né, é igual a 628 mais 1.600. Então, vai ser igual a 2.228. E o Enem foi muito bonzinho porque ele não colocou nenhuma alternativa sendo 2.228. Por quê? O que a gente quer descobrir? Não era apenas de uma placa, mas de sim 10 placas, né? Então, por isso que a gente chegaria em, adicionando mais um zero, né? 22.280.
Foi sim a alternativa B, de bem demais. Tararam, tararam, tararam. Tranquilinho? Tá vendo como geometria nem é tão difícil assim? Se a gente consegue pensar, se a gente consegue calcular aí, dá tudo certo. Ok? E aqui era fácil, né? Dava pra gente fazer essas continhas tranquilamente. Ok? E aí eu também trouxe essa questão para falar um pouquinho de geometria, né? Mas para dizer que essa parte de você sair dividindo uma figura em partes conhecidas ou partes mais fáceis de você resolver é comum de aparecer, tá? O Enem ele costuma cobrar e você costuma conseguir fazer isso nos exercicinhos, tá? Então eu trouxe também para dar mais uma dica para vocês, se vocês não conseguissem visualizar, agora vocês já estão sabendo que pode acontecer. E se você não conseguir calcular a área de uma figura, ou você não lembrar de certa figura, você pode sair cortando em elementos que você conhece, que daí sucesso para você resolver. Tudo bem? Tranquilinho? Bora continuar? Até o da questão, pois é, né? Tá, que agoniada. Tudo bem? Tranquilinho? Bora continuar? Gente, o óculos fica muito estourado, né? Mas eu vou continuar com ele aqui, a gente já tá quase acabando os exercícios. E seguindo nessa ideia de geometria, eu quero falar também, não poderia deixar de falar de volume, né? Que é um assunto que vem aparecendo muito aí na sua provinha do Enem. Então, vem comigo resolver esse exercício aqui para a gente falar um pouquinho sobre volume. Então, bora lá! Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a. Bom, reservatório, quando fala de reservatório, normalmente você já pensa em volume, porque não é a primeira questão do Enem que fala de reservatório, se eu não me engano. Ano passado mesmo teve uma questão de reservatório também, e ela não pedia a altura, né? Mas ela pedia alguma coisa relacionada ao volume, né? Então, reservatório costuma aparecer muito aí na sua prova do Enem. Então, fica a dica também, porque vem aparecendo bastante nesse formato. E vocês vão ver que é a mesma ideia. Eu acho que foi uma mesma que caiu no Enem ano passado, assim. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada. E os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro, e nem tá amando colocar cilindro, tá? Cilindro circular reto, cuja base tenha 5 metros de diâmetro e diâmetro, né, interno, e atender a demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias. Atenção, 7 dias a gente precisa usar e usar aí a nosso favor, hein? Consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipas. Considere que o consumo diário por habitante é de 120 litros de água diário. Use 3 como aproximação para pi. Então, nessas condições representadas, né, o reservatório deverá ter altura interna igual a. Bom, a gente tem um reservatório que vai ser no formato do cilindro. Eu achei que eu ia estar com a minha reguinha aqui, mas eu não vou estar. Então, gente, vocês vão ter que ter piedade de mim, porque eu vou fazer um cilindro bem meia boca, só pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Nossa, que vergonha. Peraí, vou usar uma reguinha só pra fazer esses lados do cilindro, que eu não sei nem... Não vai dar certo. Tudo bem, vocês ficam com o meu esboço de cilindro só pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo aqui, tá? Não fiquem tristes com o meu cilindro, que na mesa é difícil de desenhar um cilindrinho. Mas tá, não tá tão ruim. Só não tá retinho. Informações que a gente tem que o raio é igual a quanto? Bom, se o diâmetro é igual a 5 metros, quer dizer que o raio é a metade do diâmetro, né? Então, a gente tem que o raio é igual a 2,5 metros. Concordam comigo? Porque se o diâmetro é igual a 5, quer dizer que o raio é igual a 2,5, a metade. E a altura a gente não tem, né? Porque a altura justamente é aquilo que eu quero descobrir aqui nesse caso. Como eu calculo o volume de um cilindro? Vocês lembram? Bom, se vocês não lembram, agora vocês vão saber.
Por quê? Eu sempre gosto de falar até do volume do cilindro, eu sempre tinha a minha garrafa que me ajudava nesse papel, mas ela não está aqui. Mas a ideia é de que você tem um cilindro, e aí você pode pensar no cilindro como? A sua base, o quê, gente? É um círculo. Então, pra gente calcular a altura, é como se eu pegasse a base e colocasse ela várias vezes uma em cima da outra, né? Então, base, 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 base. Então, a área da minha base vezes a altura. Isso acontece com prismas também, né? O cilindro não é diferente. A única coisa que muda é a sua base, que nesse caso é um círculo. Então, o volume vai ser área da base vezes a altura. Área da base é um círculo, πr ao quadrado vezes a altura. Então, essa formulazinha que a gente calcula o volume, né? E a gente vai usar a nosso favor. Por quê? Qual a informação que eu consigo ter aqui? Eu tenho o volume que esse reservatório precisa ter? Bom, eu consigo achar, né? Se eu tenho 100 habitantes, 120 litros por dia por 7 dias, eu consigo descobrir o volume de certa forma, certo? E aí eu tenho já o raio, eu tenho o π, né, que a Luciana deu, e eu quero descobrir a altura, certo? Então eu já tenho algumas informações que eu posso usar aqui. E primeiro, vamos descobrir então qual vai ser o volume desse reservatório? Quanto que ele vai precisar ter de volume, né? Por quê? Eu sei que eu tenho 100 habitantes na minha cidade que consomem 120 litros, né? Tá em litro aqui, litros, certo? Mas eu preciso descobrir isso e isso precisa render por 7 dias. Então, essas informações que eu tenho do volume que ele precisa ter, né? Então, a gente vai ter 120 vezes 100, a gente adiciona os zeros, né? Então, vai ficar 12.000 vezes 7. O volume do meu reservatório vai precisar ser 84.000 litros, certo? 84.000 litros. E aí, atenção, gente, aqui todas as minhas medidas estão em metros, né? E aí, justamente a altura que ele quer descobrir em metro, aqui a gente está em litro. Então, concorda comigo que eu preciso de litro passar para metros cúbicos, que é a medida que a gente está ali de volume e de metros, né? Então, de informação, vale você lembrar, se você não sabe, que 1 litro, ele representa um decímetro cúbico, tudo bem? E aí, quando a gente está ali na nossa medidinha de conversão, na nossa tabela, a gente tem o metro, a gente tem um decímetro cúbico, a gente tem um centímetro cúbico, né? E ao cubo, quando a gente vai falando de volume. Então, para eu fazer a conversão, se eu estou em litro, né, que é decímetro cúbico, eu preciso passar para metro. É só eu dividir por 10 e elevado a 3, né? Como se eu dividisse aí por 1000. Então, eu vou chegar aqui 84.000 litros é igual a 84 metros cúbicos, fazendo a conversão. Então, eu sei que essa é a medida do volume que meu reservatório precisa ter. Então, eu vou fazer a continha com ele. Tudo bem? Eu vou até passar aqui para o lado para a gente terminar a continha ali. Então, vai ficar 84 igual a π, que é igual a 3. O meu raio, a gente viu que é igual a 2,5 ao quadrado, vezes a altura, que é o que eu quero descobrir. Tcharam! Então, vai ficar 84 é igual a 3. 2 vezes 5 vezes 2,5 vai dar igual a 6,25 vezes a altura. 84 dividido por 3 vai dar igual a 28, igual a 6,25H. Bom, então eu vou pegar 28 dividido por 6,25, vai dar igual a 4,48 metros. Então quer dizer que a minha altura precisa ter 4,48 metros. Então, alternativa D, de dominando o Enem. Gente, essas foram as questõezinhas que eu trouxe para vocês na live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. São questõezinhas que eu acho importante vocês até mesmo revisarem esses assuntos nessa reta final do Enem. Eu sei que é a semaninha mais de humanas, mas não deixem de focar também um pouquinho em matemática, né? Estudo humanas, mas ali nas suas horinhas livres,
deem uma olhadinha nas questões de matemática, deem umas olhadinhas nas questões de ciências da natureza, né? Não esquece delas não, tá? Eu acho que é importante vocês terem elas em mente, vocês verem aí essas questãozinhas da live. Então, gente, muito, muito, muito obrigada pela live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado. E lembrando, fica o convite. Semana que vem, gente, a gente vai ter live todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sábado, tá? Então venham, 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 porque vai ser muito especial a presença de vocês. Vamos falar de regra de 3, porcentagem, estatística, geometria, tudo de mais importante para você arrasar aí na sua prova de matemática. Eu tô muito feliz com a presença de vocês e eu espero todo mundo semana que vem, hein? Vamos junto aí arrasar na sua prova de matemática do Enem. Então, beijinhos, beijinhos. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E a gente se vê semana que vem. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, me mandem dicas, me mandem lá mensagem no direct. Vocês me encontram por A Menina da Matemática. Tudo bem? Beijinhos, gente. Boa noite pra vocês. Bons estudos.